Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Meus amados, hoje, segundo a escala que nós fazemos aqui, o reverendo Bruno é quem faz a escala, não seria eu que estaria aqui pregando, e sim o reverendo Alexandre. Mas, como sabemos, né, aconteceu um fato triste, né, e todos sabem que da igreja que a sua mãe faleceu agora no dia 1º, então eu fiquei com essa incumbência de o substituir. Então, meus irmãos, a minha mensagem dessa noite será uma mensagem simples, mas uma mensagem profunda e carregada de significados, que tenho certeza que falará aos nossos corações, pois ela é retirada das Santas Escrituras, que é a palavra de Deus, e eu serei somente um instrumento na mão do Senhor, que irá transmitir essa mensagem. Nós sabemos, irmãos, que no mês de maio, a Igreja Presbiteriana do Brasil comemora o mês da família. E, inclusive, agora no dia 1º, nós estávamos reunidos em uma programação que estamos realizando, já é o 2º ano, com o reverendo Alexandre aqui como pastor da igreja, e nós passamos um dia de lazer, de brincadeiras, também de leitura da palavra, de ensinamentos, mas foi justamente nesse dia que nós, e o reverendo Alexandre também recebeu a notícia, né, do falecimento de sua mãe, e isso deixou todo mundo triste, abalado, e a programação não seguiu o mesmo rumo. Bom, continuemos, pois. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de 1 Crônicas, do capítulo 7. Inicialmente vamos ler do versículo 20 ao 23. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 20 ao 23. Esse texto, ele nos fala dos descendentes de Efraim. Era filho de Efraim Sutela, de quem foi filho Berede, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes, pelo que por muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio de poder estar aqui à frente, sendo um mensageiro da tua palavra, Senhor. O Senhor sabe que sou falho, que sou também um pecador, mas também cremos que o Senhor age e que o Senhor usa os imperfeitos, e por isso nós te louvamos. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa nos guiar em cada momento dessa mensagem, possa estar nos dando discernimento, possa também estar preparando os nossos corações para podermos receber essa mensagem que será agora exposta. Em nome do teu Filho, Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que o livro de 1 Crônicas, para dar um pequeno contexto histórico, foi escrito no período do pós-exílio, provavelmente por Esdras. O objetivo deste livro era reafirmar a identidade e a herança do povo de Israel. O capítulo 7 de 1 Crônicas apresenta a genealogia das tribos do norte de Israel, especialmente de Efraim, um dos filhos de José. Porém, a narrativa sobre Efraim aqui foge um pouco do padrão genealógico e traz uma breve história trágica e comovente. E é nesse contexto que vamos refletir nessa noite e vamos tirar algumas lições para a edificação das nossas famílias, pois é no seio dela que nós vivenciamos as nossas maiores alegrias e tristezas. Essa mensagem de hoje é direcionada principalmente aos senhores pais, que são pai. Isso eu incluo, né? Pai e mãe, pais, né? Então, meu irmão, obrigado. Meus irmãos, eu quero iniciar dizendo que essa tragédia narrada nesta passagem bíblica me chama a atenção, pois ela acontece na linhagem direta do nosso patriarca Abraão. E nós, muitas vezes, passamos por dificuldade em nossas famílias, na minha família, na sua família, e às vezes nós pensamos, achamos que só pode acontecer com a nossa, porque aquilo só acontece com a nossa família. E nós vamos ver agora que essa tragédia aconteceu na linhagem direta do nosso pai Abraão. Abraão foi um homem com um relacionamento poderoso com Deus. Um relacionamento profundo. Abraão também recebeu de Deus algumas promessas. Uma
Duas delas foi de que ele seria o pai de uma grande nação. A segunda é que, através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Isaque, seu filho, recebe também essa herança. Isaque, que foi pai de Jacó, Jacó, o pai das 12 tribos de Israel. Um desses filhos foi José. José foi pai de Manassés e pai de Efraim. Quando os dois filhos de José nasceu, ele colocou esses nomes: Manassés, que significa Deus me fez esquecer, e Efraim, que significa Deus me fez próspero, conforme Gênesis 41, o versículo 51 e 52. Efraim teve dois filhos, Ezer e Eliade. Significa tesouro e Deus justifica. Quando esses filhos nasceram, e ele colocou esse nome expressava a fé e a confiança que Efraim tinha em Deus. Nomes lindos. E agora eu queria deixar uma nota de rodapé. A tradição judaica e a Bíblia revelam que os israelitas costumavam escolher nomes que refletissem os seus sentimentos, as suas esperanças ou as circunstâncias que estavam ocorrendo no momento do nascimento ou pouco depois. Por isso que agora, quando eu estou citando os nomes, eu estou dando o significado. Efraim, com certeza, criou os filhos ouvindo a história dos patriarcas. Eles foram ensinados sobre fé e confiança em Deus. Agora, nós somos informados nesse texto que esses dois filhos são mortos no exato momento que roubavam gado na cidade de Gate, provavelmente pelos filisteus. Nós podemos ver isso aí no versículo 21. Efraim, com certeza, quando recebeu essa notícia, ele deve ter sentido muito. Mas eu falei, que nós iríamos tirar algumas lições desse texto lido. E a primeira lição, irmãos, que eu quero exaltar aqui, que eu quero elencar para os irmãos, é que Efraim não conseguiu diagnosticar as tragédias que rondavam sua família preventivamente. Nós, meus irmãos, como pais, precisamos observar melhor os nossos filhos. Se não identificarmos os pequenos erros, os pequenos pecados, eles vão se avolumar e poderão ficar incontroláveis. Temos que monitorar, meus irmãos,
suas ações, para não sermos pegos de surpresa, assim como Efraim. Sei que muitas vezes nós nos ocupamos com muitas coisas. O trabalho. Muitas vezes alguém tem um trabalho que é pesado, toma praticamente todo o seu tempo, chega em casa cansado, ou hoje também a mulher também trabalha, né? Chega em casa cansada, mas tem que tirar um tempinho para saber onde o filho estava, com quem o filho anda, o que o filho está assistindo, o que é que o filho está fazendo. Hoje a coisa é muito séria, irmãos. O perigo está ao nosso lado, muitas vezes. O perigo está no celular. E nós vivemos um mundo tenebroso, um mundo perigoso. A violência desenfreada. E nós precisamos tirar um tempinho para os nossos filhos. Não podemos deixar os nossos filhos sem supervisão, sem orientação, sem correção. É muito importante também isso. Eles caminham por estradas tortuosas e correm risco de se perder. Então, irmãos, a primeira é isso. Precisamos diagnosticar as tragédias que rondam nossas famílias, ou os perigos, ou as dificuldades. No versículo 22, nós podemos ler que quando Efraim recebeu a notícia da morte dos filhos, diz assim no versículo: pelo que por muitos dias o chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Verso 22. Efraim tinha motivos para chorar. A dor dele era real e legítima. E ele deve ter se questionado: meu Deus, onde foi que eu errei? O que foi que aconteceu? Porque, meus irmãos, só quem sabe a dor de perder um ente querido é quem já perdeu. E um filho, principalmente. O curso natural da vida é os filhos sepultarem os pais. Mas quando isso se inverte, a dor é muito grande. E Efraim deve ter se perguntado: por que eu não vi o comportamento dos meus filhos mudarem? O que foi que eu deixei passar? Não é essa a pergunta que nós fazemos quando vemos nossos filhos se desviando dos caminhos que ensinamos? E é nesse cenário, em meio às lágrimas, que ele coabita com sua mulher e vem um bebê naquela casa. Quando nasce o menino, em lugar de comemorar ou agradecer o nascimento de um filho, afinal, é um acontecimento que é uma bênção de Deus.
E Efraim decide colocar o nome no menino de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Verso 23. E nesses dois versículos, meus irmãos, o 22 e o 23, também nós podemos tirar duas lições. Primeiro, que devemos superar as nossas dificuldades, nossos problemas e aflições, até mesmo as nossas tragédias. Efraim não conseguiu superar a tragédia que desabou em sua família. O luto dele parece que não acabava mais. Ele se deixou levar pela tristeza, pela amargura. Deus deu um novo filho a Efraim. Porém, ele não conseguiu enxergar essa bênção de Deus. Ele continuou preso no passado. Então, com seu coração amargo, cheio de tristeza, tatuou esse filho com o nome de Berias, que significa tudo vai mal, infortúnio, desgraça. É isso, meus irmãos. O nome Berias, no hebraico, significa isso, desgraça. Já imaginou como foi esse menino? Onde o menino passava, lá vai a desgraça. Quando era o aniversário do menino, eu acho que não comemorava, porque só lembrava da tragédia. Já imaginou? A segunda lição. Não devemos rotular os nossos filhos. Pais, não rotule os seus filhos por frustração. Alguns pais chamam os filhos de teimoso, inútil. Esse menino é igual ao pai. Esse menino é igual à mãe, mas sempre de forma negativa. Eu acredito que quando é para falar de forma positiva, esse menino é igual a mim, né? Bom, mas eu quero trazer também um exemplo bíblico. Raquel, ao ter o seu filho, Benjamim, ela morreu, né? E ao morrer, antes dela morrer, ela disse que o filho deveria se chamar Benoni, que significa filho da minha dor. Já imaginou? Aquele menino já ia ficar com trauma, porque no nascimento dele, a mãe dele morreu. E por onde ele passava, o pessoal dizia, e sempre lembrava para ele, é o filho da minha dor, a dor da mãe dele. Mas Jacó, usando de uma imensa sabedoria, ele não faz isso. Após Raquel morrer, ele chama o menino de Benjamim, filho da minha mão direita. Gênesis 35, 18. Os irmãos podem. Jacó foi um pai que ressignificou o nome dado em dor. E é assim, meus irmãos, que nós devemos agir. Nós sabemos, como eu falei antes, que era uma cultura, era uma forma que eles usavam naquela época. Mas nós podemos ver aqui, Jacó não fez isso. E nós não devemos rotular os nossos filhos. Vamos dar outro exemplo, dessa vez agora atual.
Uma criança é rotulada na escola com problema, que com apoio e identidade restaurada, se torna um líder no futuro. Então, irmãos, não devemos rotular os nossos filhos. Outra lição que nós podemos aprender aqui, nesses 2 versículos. Efraim não conseguiu ver o que ia bem na sua casa. Porque quando as coisas vão mal, não conseguimos ver mais nada. Vamos ler o capítulo 24? Na verdade, nós vamos falar até o capítulo 27. Eu li só os 3 primeiros, 20 a 23, que eu queria ir aos poucos, deixar a melhor parte para o fim. Capítulo 24. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Heron, a de baixo e a de cima, como também a Uzen-Será. Ponto. Nessa família também tinha uma mulher. Será, que significa o nome em hebraico, parente. O pai deu o nome, né? Será. É só um parente. Mas essa filha estava construindo cidades. Era uma empreendedora. E ninguém via. Ou se via, não dava nenhuma importância. Ou nenhum valor. Efraim continuava focado apenas na tristeza, no problema. Até me lembra aquele fato que você olha para esse quadro na parede e diga o que é que você vê. Um quadro branco e tem um ponto preto no meio. O cara fala, um ponto preto. Você só vê o ponto preto, você não vê o branco, o resto. Então, Efraim continuava focado na tristeza, no problema. Enquanto os meninos estavam maquinando para roubar, acredito até que, sei lá, eles fazem isso até por desafio, porque esses meninos, eles eram netos de José. José foi governador do Egito, era um homem de bens. E Efraim também herdou isso. Eles não precisavam de roubar. E por que eles foram fazer isso, meus irmãos? Vai entender? Então, enquanto eles estavam maquinando, Será estava construindo cidades. Será que muitas vezes nós não agimos assim? Será que estamos dando atenção demais só a um filho e os outros estão sendo deixados de lado? Às vezes damos muita atenção àquele filho que dá trabalho e só vemos o problema e não celebramos com o filho que está indo bem. Efraim deu o nome a Berias, dizendo que tudo vai mal, mas na casa dele não era tudo que ia mal. Será ia bem.
Então, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado para que o nosso comportamento não venha influenciar negativamente os nossos filhos, pois eles aprendem conosco, principalmente com nossos exemplos. Não adianta a gente dizer ao filho que não faça isso ou aquilo, se nós fazemos. Não adianta. A sua casa tem a sua cara. Ele reflete você, meu irmão. Então, nós devemos ter cuidado com o que nós fazemos, com o exemplo que nós estamos dando. Como eu disse, meus irmãos, essa mensagem seria uma mensagem simples, não é demorada. Eu já estou caminhando para a conclusão. Uma crise na família pode tirar o nosso foco do futuro. Tem gente que desiste de viver diante das dificuldades. Às vezes é o desemprego, a falta de dinheiro, tudo dá errado. E aí a gente vai sendo levado, sabe, por aquela onda. E você vai se deixando contaminar. Quando a gente fala... quando fala sobre finanças, né? Tem uma expressão que é usada, que fala sobre a corrida dos ratos. Ela é representada com uma roda assim, aí tem um ratinho dentro, e o ratinho fica correndo. Ele, quando ele anda aqui, a roda vai rodando, e ele não sai dali de dentro. Ele fica só rodando, sabe? Muitas vezes acontece isso em nossas vidas. Você fica ali, naquela roda dos ratos, sabe? Não consegue sair. Você trabalha, sai de casa às 8 horas da manhã, 7h30, 7 horas, porque nós estamos numa cidade grande como Petrolina. Imagine São Paulo. Tem que pegar 2, 3 transportes para chegar no seu trabalho. E tem gente lá, já vi um cara dando uma palavra dizendo que ele sai de madrugada para trabalhar. Quando ele chega, os filhos já estão dormindo. E assim, dia após dia. Quando chega no dia do pagamento, ele pega aquele dinheiro, paga umas continhas, faz uma feirinha e volta de novo. Tudo de novo, né? E aquilo vai deixando a gente desmotivado, deixando você sem esperança. Mas essa reflexão dessa noite é para dizer que não deixe que isso aconteça. Nós não devemos jogar a toalha, meus irmãos. Não vamos jogar a toalha, não. Vamos procurar outras formas, né? Tem gente que desiste de viver. Não crê que Deus pode abençoar. Uma crise na família afeta as nossas emoções, atinge nossa saúde, porque a angústia, o estresse, as preocupações geram muitas doenças. Uma crise na família afeta nossa vida espiritual. A gente para de orar, não tem mais esperança, só lamento. E atinge também os relacionamentos. Afeta inclusive o nosso relacionamento com Deus. Senhores pais, digo mais uma vez, não descarregue suas frustrações na vida de seus filhos, como fez Efraim. Porque você não sabe qual é o plano de Deus para a vida deles.
não podemos agir dessa forma, achando que o filho não tem mais jeito. Não podemos julgar uma vida a partir de um erro, como se não tivesse mais conserto. Deus pode restaurar a vida do seu filho. Aliás, Ele pode transformar o mal em bem. E agora, meus irmãos, vamos ver o final dessa história. Essa história ainda não terminou. Vamos ler, eu vou ler o versículo 25 e 27. Porque o que mais me impressiona nessa história é que esse filho que foi carimbado, Berias, que foi carimbado com um nome tão triste, lembrando que as coisas vão mal. Esse menino casa, tem filhos, netos, bisnetos, e no versículo 25 a 27 nos diz o que Deus fez na vida dessa criança. Vamos ler, vou ler. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taá, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Louvado seja Deus, meus irmãos. Nasceu Josué, daquele descendente daquele filho de Efraim que ele chamou de Berias, que tudo ia mal. O grande líder que substituiu Moisés e que introduziu o povo de Deus na terra prometida. Então, meus irmãos, não queiram determinar aquilo que Deus não determinou. Deus não terminou de escrever a sua história. Ele conhece o fim, você não. Esse filho que hoje possa vir a lhe dar trabalho, amanhã pode se transformar numa bênção de Deus. Não desista dele. Ore, jejue e principalmente creia que Deus pode transformar, Deus pode restaurar, Deus pode abençoar sua casa, assim como abençoou a casa de Efraim. Creia, não desista de seus filhos. Deus pode fazer grandes coisas através da sua família, para louvor da sua glória. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado por tua palavra, Senhor Deus. Aplique, Senhor Deus, essa palavra em nossos corações. Abençoa as nossas famílias, nos sustenta com sua destra, nos dá força para enfrentarmos, Senhor Deus, os desafios, os problemas que surgem no dia a dia, até mesmo as tragédias que podem acontecer, pois nós não estamos blindados. Nossa família não é a mais perfeita, nós sabemos disso, mas com a graça e o amor de nosso Deus, ela tem como sair vitoriosa. E por isso nós te agradecemos, principalmente porque o Senhor nos preparou a vitória desde o princípio, quando nos enviou o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados,
naquela cruz, e assim nos preparar o caminho, Senhor Deus, para vivermos na eternidade, Senhor Deus. Todo aquele que crê no Teu Filho será salvo, como está escrito na Tua palavra. E é isso que nós cremos, Senhor Deus, que nós estaremos lá, junto ao nosso Pai, que está no céu, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.